Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, versículo 22 até o versículo 33. Vamos colocar de pé, aqueles que acharam o texto, encontraram. Antes da leitura, vamos falar com o nosso Deus. Pai, exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Pai, nós suplicamos que nesta hora o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor, ó Deus, quebrante o nosso coração, e que a nossa vida seja como a terra fértil para receber a palavra, e que ela produza em nossas vidas a 100, a 60, a 30 por 1, e faça em cada um de nós aquilo que apraz ao teu coração. Que ela não volte para o Senhor vazia, mas venha transformar a nossa vida, quebrantando-nos, exortando-nos, edificando-nos e produzindo, Pai, salvação. Age com o teu Espírito em nosso meio. Perdoe também os nossos pecados, Pai. Fala com a tua igreja. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Nós lemos, irmãos, assim em Mateus 14, 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é Filho de Deus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Amém. Irmãos, esse texto de Mateus, capítulo 14, o texto da tempestade, Jesus acalma a tempestade, Jesus anda sobre o mar, veio depois, logo depois da multiplicação dos pães. E o contexto é a morte de João Batista. O contexto é uma agenda lotada, sobrecarregada, cheia dos discípulos. O Evangelho vão nos dar conta de que eles não tinham tempo nem para comer. E aí, nesse contexto de estresse, de perdas e também de cansaço, Jesus resolve proporcionar para ele e para seus discípulos um momento de descanso,
passando para o outro lado do mar da Galileia. Quando nós falarmos mar da Galileia, você sempre lembra que mar da Galileia, lago de Genezaré e mar de Tiberíades são a mesma coisa. São nomes diferentes para o mesmo lugar. Eles passam para o outro lado. Betsaida Júlia é provavelmente o nome da cidade para onde foram, um pouco mais deserto. Só que a multidão, sabendo que ele estava indo para lá, foi por terra, margeando o lago, talvez enfrentando lugares pantanosos, alagadiços, e chegaram na frente de Jesus. Um dos evangelistas nos dá conta que quando ele chegou lá, a multidão já estava. E vendo ele as multidões, não se estressou, não ficou triste porque o seu plano de férias foi frustrado, mas diz que ele se compadeceu dela, daquela multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E ali Jesus cura muitas pessoas. E ali Jesus opera o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e sobraram, recolheram-se depois 12 cestos cheios. Este milagre, Jesus operou na frente de uma multidão. O milagre que agora nós estamos analisando, Jesus operou apenas para os seus discípulos. Apenas para os seus discípulos. Eu quero propor um tema para essa mensagem. Nem sempre eu proponho um tema, mas hoje eu vou propor o seguinte tema: atravessando o mar da Galileia. E aplicando a nossa realidade, atravessando o mar da vida, da existência, da nossa existência aqui na Terra. Ou como atravessar o mar da Galileia, o mar da vida, o nosso mar existencial, que às vezes, como no caso aqui, do texto 10, torna-se turbulento, tempestivo, assustador e, por vezes, de repente. Certamente, quando eles começaram a viagem, marinheiros experientes, ou pescadores experientes que eram, o mar estava calmo. Eles não entrariam no mar no meio de uma tempestade, mas a tempestade os apanhou no meio do caminho. Acontece assim com a gente também. Nós entramos no projeto, nós entramos numa aventura, nós entramos numa viagem, nós entramos no negócio, e as nossas primeiras passadas, ou as nossas primeiras remadas, são em paz, são em bonança. E de repente, o céu fica escuro, ventos batem mais forte, as ondas se agitam, e até fantasma a gente vê, na linguagem figurada, claro, e a gente se assusta, a gente fica atemorizado. Mas como então atravessar o mar da Galileia? Como então, irmãos, atravessar o mar da vida? Como, irmãos, atravessar esse mar existencial? E, para sermos didáticos, vou propor 4 palavras. E vou colocá-las sempre no gerúndio, no tempo e gerúndio, que dá a ideia de continuar a fazer. As palavras são obedecendo, esperando, experimentando e adorando. Repete aí na sua mente: obedecendo, esperando, experimentando ou vivendo e adorando. Irmãos, Jesus despede os discípulos antes de despedir as multidões. E eles
discípulos antes de despedir as multidões. Por que Jesus primeiro não despediu as multidões e depois foi com os discípulos? Por que ele primeiro despediu os discípulos? E aí é importante que a gente estude a Bíblia de maneira contínua, como fazemos aqui na igreja. O texto que antecede que nós lemos foi o do milagre da multiplicação dos pães. E quando ele multiplicou os pães, os evangelhos nos dão conta de que eles estavam dizendo: esse é o profeta que devia vir. E Jesus, sabendo que eles estavam vindo para proclamar rei, eles estavam querendo proclamar Jesus rei, porque eles tinham a ideia de que o Messias era o Messias político, era o Messias libertador do império, das correntes de Roma. Mas Jesus sempre disse que o meu reino não é deste mundo, o meu reino é espírito, é verdade. E Jesus nunca deixou se esmiscuir, se misturar, ceder o momento com essa ideia, ser conivente com essa ideia. Mas os discípulos, parece que até o final do ministério de Jesus era assim. Aí pensavam assim, tinham uma queda por isso. Lembre-se que no grupo do colégio apostólico havia um Simão Zelote, e alguns queriam realmente, pensavam que Jesus seria esse reino. Tanto é que dois irmãos pedem: Senhor, nós queremos, a mãe deles, meu filho sente no teu reino uma à tua direita e outra à tua esquerda. Não estava falando do céu, ela estava pensando num reino físico. E aí Jesus, irmãos, ao despedir os seus discípulos antes, Jesus está livrando os seus discípulos dessa tentação, dessa confusão, de querer talvez ceder e cair diante da ideia de um Messias político. Jesus despede antes. E Jesus também foi para ali com um propósito: era descansar e orar. E depois de despedir das multidões, o texto diz que Jesus subiu ao monte e orou. E nós vamos ver aqui, pela história, pela narrativa inteira, que ele orou entardecer, não sabemos exatamente a hora, mas até aproximadamente às 3 horas da manhã, quando começa a quarta vigília. Os romanos, como os judeus, na verdade, no Antigo Testamento, dividiam o dia a noite em 3 vigílias. A gente não vai encontrar essa quarta vigília no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, eles abraçam a ideia dos romanos, a forma de contar e dividir o tempo dos romanos, dividindo a noite em 4 vigílias, das 6 às 22, das 22 à meia-noite, de meia-noite às 3, que é a terceira vigília, e a quarta e última vigília das 3 às 6 da manhã. Então, Jesus ele fica um longo tempo de oração, um monte. E aí, talvez fosse interessante a gente pensar no seguinte: Jesus não tinha tempo nem para comer, mas tinha tempo para orar. Você consegue entender isso? Ele não tinha tempo para comer, mas tinha tempo para orar, porque essa era a sua prioridade, isso era o seu fôlego, isso era a sua vida, isso era a sua maior necessidade, enquanto homem, enquanto Deus homem, é buscar comunhão com Deus. E nós precisamos aprender isso também com o Senhor Jesus. Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Depois seja conhecida diante de Deus a vossa oração pela súplica. É necessário que nós tenhamos tempo para orar. O texto diz que antes disso Jesus compeliu os seus discípulos. Compelir não é sugerir, não é sugestionar. Compelir não é dar opção. Compelir é obrigar.
foi isso que Jesus fez. E os discípulos obedeceram. Se Jesus manda, nós fazemos. Se Ele diz, nós executamos. Nós obedecemos ao Senhor. O princípio bíblico é o princípio da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eles estavam obedecendo ao Senhor. Mesmo que fosse para ser privados da presença física de Jesus por um momento. Não dá para pensar nesse texto e não lembrar, por exemplo, de Êxodo 33:15, quando Moisés fala com Deus assim: se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Para Moisés, a presença de Deus era mais importante do que tudo. Para nós também é. Mas os discípulos, irmãos, estavam apenas privados da presença física de Jesus. Jesus nunca perdeu o interesse, a preocupação. A gente não pode dissociar Jesus no monte e os discípulos no barco. Porque Jesus estava lá orando por si mesmo, mas estava lá também orando pelos seus discípulos. E o que Ele faz conosco hoje? Ele está no céu. Ele está no céu intercedendo por nós. É uma das suas funções. Ele está sempre, o texto bíblico ainda diz, vivendo sempre para interceder por Ele. Então, embora você não sinta a presença de Deus, embora você não sinta a presença de Jesus, embora você não perceba que Ele está no barco contigo, você deve lembrar que Ele está vivendo, que Ele vive para interceder por você. Você nunca está longe, ausente do coração de Deus, do coração de Jesus, se você é um servo dele. Como atravessar o mar da Galileia? Como atravessar o mar da vida? Obedecendo. Escolha sempre obedecer. Escolha sempre crer. Escolha sempre o caminho da fé. Escolha sempre o caminho da sujeição à vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é melhor, mais sábia, mais santa e mais eficaz do que a nossa. É sempre melhor. Não discuta com Deus, não discuta com Jesus. A massa, o barro, diz Paulo, não pode perguntar para o oleiro por que faz assim. Os discípulos não perguntaram, não questionaram, eles foram. Agostinho dizia assim: creio para que possa entender. Primeiro a gente crê e depois a gente entende. E aí surge uma outra questão. Eles foram pela vontade de Deus. Eles estavam obedecendo a Jesus, mas foram apanhados por uma tempestade. Nem sempre, irmãos, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, nós teremos um céu de brigadeiro, nós teremos um mar manso e tranquilo. Nem sempre fazendo a vontade de Deus, nós seremos imunes às adversidades, às crises, às tempestades. A Bíblia não ensina isso. Os amigos de Daniel estavam fazendo a vontade de Deus e foram lançados na fornalha. E nós afirmamos que Deus não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas o livrou na cova dos leões. Deus não livrou Pedro da prisão, mas o livrou na prisão. E até aí, muita gente pode dizer aleluia, glória a Deus. Mas Deus não livrou Paulo da morte, mas livrou na morte, porque nós estaremos para sempre com Ele. E Paulo traduziu isso muito bem, dizendo: porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, e ainda de um e de outro lado estou constrangido, preferindo deixar o corpo e
estar com o Senhor. Isso é infinitamente melhor. Porque quando nós estamos desobedecendo, as tempestades, elas podem ser usadas para dois propósitos, à luz da Bíblia. E a gente pega o exemplo de Jonas e o exemplo dos discípulos. A tempestade pode ser usada para nos corrigir e ela pode ser usada para nos melhorar, para nos aperfeiçoar. Por que eu estou afirmando isso? Jonas estava fugindo da vontade de Deus. Os discípulos não. Os discípulos estavam no centro da vontade de Deus. Mas o centro da vontade de Deus foi também o epicentro, dos terremotos, das tempestades, das turbulências. Mas Jonas, fugindo da vontade de Deus, Deus o corrigiu, lançando no ventre de um grande peixe e jogando ele lá no destino que Deus queria. Não adianta, você vai acabar no destino que Deus quer. Você vai escolher chegar limpinho ou todo vomitado, mas você vai chegar lá, onde Deus quer. Os discípulos, irmãos, não estavam desobedecendo, estavam fazendo a vontade de Deus. Eu imagino eles ali, discutindo no meio da tempestade, recuando, segurando, e dizendo assim: foi ele que mandou a gente para cá, não é possível. Não é possível que ele mandou a gente para cá. Foi ele que mandou a gente estar no barco. Foi ele que mandou a gente estar no barco. Na obediência, irmãos, pode haver dúvidas, porque nós somos humanos. Pode haver momentos de incertezas, porque nós somos humanos. Mas nós não desistimos. E aí nós chegamos à segunda palavrinha, que é, se a primeira é obedecendo, a segunda é esperando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu sei que você crê também. O problema é que, às vezes, a minha noite, meu tempo de mensurar a noite, não é igual ao tempo de Deus. Às vezes a noite parece que demora muito mais do que a gente gostaria. E foi o que aconteceu com os discípulos. Lembra que Jesus ficou orando lá muito tempo no monte? No meio da chuva, no meio da tempestade? Os discípulos estavam lá também. Mas Jesus viu. Jesus, sabendo que eles estavam na tempestade, passando por apuro, Jesus foi. Mas não foi imediatamente. Não foi logo. Eu peço que naquela primeira marolinha que der, ele já vem no socorro. É isso que eu quero. Primeira sacudidela do barco, eu quero que ele venha ao meu socorro. Mas a vontade dele pode ser outra. Irmãos, eu não sei quantos vocês já andaram de barco. Eu lembro que uma vez, na região dos lagos, eu não lembro exatamente quando foi isso, se foi com algum grupo aqui da igreja. Mas eu lembro que eles fizeram lá ia para um lugar na região dos lagos e passou por um lugar que era assim mais tipo mar aberto, entendeu? E o negócio começou a balançar muito, o barco começou. Todos nós ficamos assustados, menos quem estava pilotando lá, porque a gente falou que isso era muito normal. Pedro, João, André, esses homens, irmãos, eram pescadores. Não era qualquer ondazinha que assustaria eles. Não era qualquer vento que deixaria eles com medo. A tempestade foi forte, como era típico ali da região que eles estavam. O mar da Galileia, eles estavam numa depressão. As montanhas de Golã de um lado e as montanhas da Galileia de um outro. E aquela região ali parece que abaixo do nível do mar, como se fosse uma panela. E canaliza os ventos, dando de repente ventos fortíssimos. E eles estavam ali remando. Eles estavam ali tentando. E diz que eles não saíram do lugar porque o vento era contrário. Mas eu me admiro com uma coisa. Eles não pararam. Eles não desistiram.
Eles não disseram assim, vamos voltar então. Eles continuaram remando. Irmãos, nós precisamos continuar remando, nós precisamos continuar caminhando, nós precisamos continuar vivendo, nós precisamos continuar acreditando, nós precisamos continuar seguindo em frente, mesmo porque, segundo a Bíblia, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos da fé para a conservação da alma, nós avançamos. Mas o fato é que Jesus demora. Não foi só aqui com eles, né? Marta e Maria experimentaram a mesma coisa, viveram a mesma experiência. As tempestades não acontecem só no mar, as tempestades acontecem na nossa vida. E, na verdade, as tempestades mais fortes não são aquelas que estão do lado de fora da gente. As tempestades mais fortes são aquelas que estão dentro de nós. Aquelas que talvez ninguém mais veja, ninguém mais sinta, só a gente experimenta. Marta e Maria mandaram um recado para Jesus, dizendo: está enfermo aquele quem tu amas. E a expectativa delas era que Jesus viesse correndo, mas ele soube da notícia demorando 2 dias. Quando chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Por causa do tempo da viagem também que ele teria de fazer. E aí, irmãos, só que o milagre foi maior. Lembra que Marta falou: se estiveres aqui não teria morrido meu irmão, né? Mas o milagre, se a gente tivesse a história da cura de Lázaro, seria um milagre. Mas a gente tem a história da ressurreição de Lázaro. Deus tem planos melhores do que o nosso. E ele não chegou atrasado. Ele nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa. E aquele ditado que diz que Deus escreve certo com linhas tortas, também não é coisa de crente. Pelo menos não de crente que acredita na soberania de Deus, né? De crente reformado, de bíblico. Porque nós entendemos que Deus escreve certo por linhas certas. Talvez o sujeito que tenha algum problema lá de visão, né, em vez das coisas tortas. Mas Deus faz as coisas corretas. Os seus planos são perfeitos. É isso que Paulo diz aos Romanos, né? Experimentar qual seja a vontade de Deus, sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas Jesus vem, Deus. Só que ele vem na 4ª vigília da noite. Você consegue fazer uma continha aí? Vamos pensar aí no entardecer, vai tarde a hora, o dia está findando. Os judeus, 6 horas da tarde. Se ele sai das 6 horas da tarde, a gente não sabe, e Jesus chegou na primeira hora, no primeiro minuto da 4ª vigília, a gente não sabe também, mas vai contando, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Não tem 10, gente? 10 horas. Que foi um pouquinho antes ou depois? 8 horas. Mas 6 horas, 10 horas sem Jesus é muita coisa. 8 horas sem Jesus é muita coisa. Se fosse 1 hora sem Jesus, é muita coisa. E nós temos que dizer assim: 1 minuto sem Jesus é muita coisa, 5 segundos sem Jesus é muita coisa, porque a gente tem que querer sempre a presença de Jesus. O problema não é a tempestade, o problema é não perceber que Jesus está presente, Jesus está conosco. E aí eu chego na 3ª palavra: experimentando. De repente, Jesus, eu digo que o problema da tempestade, porque se eu não me engano, Mateus 8, ele já tinha experimentado uma outra tempestade, você lembra? Só que nessa outra tempestade que eles experimentaram, e pode ser que no começo eles achavam que desse conta do recado,
Jesus estava no barco, mas estava dormindo. E aí, quando os recursos deles esgotaram, eles souberam rapidinho o que fazer. Acordaram Jesus. Mas agora Jesus não estava. Se fosse você, hoje você está assim, vou dar uma ligadinha para ele, né? Mas naquele tempo não dava, né? Para ligar. Estavam no meio do mar, talvez. Aqui fala muitos estádios, possivelmente a 4 quilômetros. Na metade do Mar da Galileia, tinha mais ou menos 9 quilômetros de extensão. Então, a 4 quilômetros não dava para gritar. Aliás, podia, dava para gritar, dava, né? Não dava para escutar do outro lado. Mas gritar podia à vontade. Mas aí, irmãos, eles veem no meio da tempestade alguém andando sobre o mar. Parece que o horário mais escuro da noite não é a meia-noite, é justamente às 3 horas da manhã. No meio de uma escuridão. Só a escuridão dá medo. O bater das ondas, do vento, da chuva, também, os trovões, os relâmpagos. E aí você imagina, você está ali lutando, e tem aquele ditado que diz assim, pior do que estar não fica, mas às vezes fica, e ele diz assim, só faltava essa. Alguém deve ter visto ali no meio de um relâmpago, de um clarão, ao longe, alguém andando sobre as águas. E aí a superstição dos discípulos aflorou. E eles gritaram de medo, espavoridos. É um fantasma. Hendricks, ele faz uma divisão desse texto que é bastante interessante. Ele divide assim, os discípulos sem Jesus, os discípulos com Jesus desconhecido e os discípulos com Jesus conhecido. O Jesus desconhecido é esse aqui. Eles estão vendo, é Jesus, mas eles não sabem que é Jesus, é um fantasma. Um fantasma. E às vezes a gente pensa isso, né? A gente está acabando de estudar o livro de Jó, acabamos de estudar hoje no Escola Dominical, e nós sabemos que a aflição de Jó, a tormenta de Jó, a tempestade de Jó, não era obra do diabo, era a permissão de Deus, que não era por causa de um pecado, era porque Deus permitia, estava provando Jó e fazendo Jó um servo melhor. Aparece servo no começo, o servo Jó, e também no final, o maior título que a gente pode ter de servo de Deus. E às vezes a gente pensa, como os discípulos supersticiosos, tem crentes supersticiosos, e pensam, olha, é mal olhado, é olho grande, é inveja, é alguma obra de feitiçaria, é alguma coisa sobre a minha vida. Os irmãos, nós estamos nas mãos do Senhor, e por mais tensa que seja a situação, por mais difícil que seja a situação, a gente não deve ceder a essa confusão mental, ao ponto de pensar que alguma seta do inimigo nos atinge. Nós estamos com o escudo da fé, lá de Efésios, que pode apagar todo o dado inflamado do maligno. O anjo é paralisante, mas Jesus manda os discípulos não temerem. E qual a razão disso? É a palavra sou eu. Sou eu. A gente fala isso para a criança, ela está tendo um pesadelo de noite, você percebe, você chega com ela, é o papai. E se é o papai, está tudo resolvido. Quando você está em casa e chega alguém e você fica meio assustado, estava sozinho, você não sou eu. Você diz, descansa. O pior é quando você pergunta, fulano, é você? E a pessoa não responde, né? Aí você fica com mais medo ainda. Mas Jesus diz, sou eu, não tema. Essa palavra sou eu, no grego, é o ego emi. É a mesma tradução que da Septuaginta lá do eu sou, que é o nome de Deus, que Deus aparece a Moisés, lá em Gênesis 3,15. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio
o fim, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que acalma a tempestade. Eu sou. Ele vem andando sobre as águas, de maneira inusitada. Será que não tinha outro barco? Será que não tinha outro meio? Às vezes nós estamos esperando, nós estamos experimentando, estamos esperando o milagre de Deus pelos meios convencionais. Talvez os discípulos, quando olhassem, vamos ver se vê algum barco aí, Jesus nele, mas não vinha barco nenhum. Não foi do jeito que eles queriam, não era do jeito que eles tinham planejado, era do jeito de Deus. Creio, meu irmão, minha irmã, que no meio da sua tempestade, no meio da sua crise, no meio da sua dor, no meio do seu medo, e por que não dizer, quando eles pensaram que Jesus era um fantasma, no meio do seu desespero, ele vem andando sobre as águas e diz: tem bom ânimo, não temas, sou eu sou. Como nós precisamos ouvir todo dia na nossa vida, nessa travessia do mar da Galileia, que Jesus é o grande eu sou. Como nós precisamos ouvir todos os dias: tem bom ânimo, para que nós não desistamos. Pedro, ele, quando ouviu isso, Pedro era o mais impulsivo, Pedro era intenso, Pedro era uma pessoa interessantíssima. Pedro, ele era 8 ou 80, ou ele não me lava nada, não vai lavar os meus pés, ou lava tudo. Ele, quando chorava, ele chorava, diz, amargamente. Pedro é um homem que numa hora está dizendo: e ainda que todo mundo te nega, eu não negarei. Depois está carregando. Pedro é intenso. Aí Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre a água. Não pensa nisso como uma dúvida. Alguns, como o próprio Hendrix, ele entende isso assim: Senhor, já que és tu, manda-me andar contigo por sobre as águas. E ainda, o discípulo faz o que o Senhor faz. Lembra que Jesus disse: quem crê em mim, vocês creem em mim, obras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Então, se é o Senhor, se o Senhor está andando, eu posso andar também. Mas não há prepotência. Por que não há prepotência? Ele não diz: eu vou. Aí ele diz: toma obediência de novo. Se és tu, manda-me ter contigo. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer coisas ousadas, o nosso próprio eu vou, eu quero, eu posso. Quando a gente devia lembrar todo dia que a gente deve fazer coisas ousadas apenas em obediência à voz de Deus. E Jesus falou: vem. E Pedro foi. E Pedro começou a andar sobre as águas. Tem umas teorias por aí que dizem assim: não, Jesus não estava andando sobre as águas, não, só teve uma ilusão de ótica. Ele estava lá na praia, e aí eles viram Jesus no mesmo nível, eles pensavam que estava andando. Mas não explica como ele entrou no barco, né? Aí outros diziam o caminho das pedras, tinha corais ali, e Jesus foi andando sobre as pedras. É interessante que o carpinteiro sabia o caminho dos corais, e os pescadores não sabiam. É muito difícil, de você entender. E Pedro foi, andou sobre as águas. Lembra que eles tiveram medo? Agora o medo vem de novo. E Pedro só começa a afundar quando Pedro para de olhar para Jesus e repara na força do vento, repara nas ondas, e aí ele tem medo e ele começa a afundar. Pode ser que o seu medo, pode ser que o meu medo, pode ser que a razão de nós estarmos afundando é que a gente está olhando muito para os problemas, nós estamos olhando muito para as circunstâncias, nós estamos olhando muito para o vento, nós estamos olhando muito para as ondas. Talvez você esteja olhando muito para o seu problema. Meu irmão,
Para de olhar o seu problema. Olha para Deus. Lembra de Davi? Para de olhar para o tamanho do gigante. Olha para Deus. Olha para o tamanho de Deus. Para a grandeza de Deus. Mas quando ele começa a afundar, irmãos, é o que ele faz interessante. Ele ora, ele clama, ele grita. A única coisa que a gente tem que fazer. Está afundando, grita, Jesus, tem misericórdia. Jesus, salva-me que eu estou afundando. E há duas lições aqui que Pedro sobre as águas. Jesus mostra que Pedro precisava andar sobre as águas. E Pedro também precisava afundar. Ele precisava andar para que ele pudesse entender, os discípulos também, aquilo tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele precisava afundar, para que ele pudesse acreditar e entender também, como nós lemos lá em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas sem Jesus, nada posso fazer. Mas Jesus podia erguer ele assim: Pedro, levanta-te. Pedro, voa. Pedro, flutua, levita, voa. Apenas uma palavra, né? Se a gente canta aí embaixo uma palavra do meu Deus, só isso. Mas ele vai, segura Pedro, toca Pedro. Tem hora que a gente está tão aflito, irmãos, tão desesperado, que a gente precisa só de um toque, a gente precisa dar de mãos do Senhor, do Senhor. Ele faz isso. A última palavra, eu espero que você esteja acompanhando, obedecendo, esperando, experimentando, vivendo o milagre e adorando. Abraçado ali com Pedro, segurando Pedro, eles entram no barco. Diz o texto, quando eles entraram no barco, a tempestade cessou. Jesus tem autoridade sobre o mar, tem autoridade sobre o vento, e não precisa falar nada. Na outra tempestade ele manda a tempestade calar. Agora aqui ele só pisa no barco. E há uma outra ilustração boa aqui das ondas. Meu irmão, Jesus vem andando sobre as ondas. O seu problema é as ondas. Literalmente Jesus pisa nas ondas. Jesus anda sobre os seus problemas. Jesus pisa, aquilo que te incomoda está debaixo dos pés de Jesus. E quando ele entrou no barco, a tempestade parou. O que aconteceu? Exato. É o Filho de Deus. E eles o adoraram. Aquilo que começa com obediência, aquilo que continua com espera, com esperança, aquilo que prossegue e continua com uma experiência, vivenciando o milagre, tem que terminar com a adoração. O maior objetivo é a adoração. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Adore o Senhor. Adore Ele, apesar das tempestades. Adore Ele no meio das tempestades. Adore mesmo no olho do furacão. Adore, porque Ele é Deus. Eles reconheceram isso. Acabamos Jó, né? Eu lembrei de um texto de Jó, quando ele diz assim, sobre Deus, né? Jó falando assim: quem é aquele que anda no meio do mar, nas alturas do mar? Deus. Só quem anda no meio do mar é Deus. Quem é aquele, vai dizer o profeta Isaías, retomando a travessia do Mar Vermelho, que passa, faz o povo passar a pé enxuto? É só Deus. Só Deus. Jesus anda por sobre o mar. E eles entendem que Ele é Deus. E o que a gente deve a Deus? Adoração. Adore. Não sei a tempestade que está vivendo. Eu sei que Jesus está olhando para você. Mesmo que você não sinta. Lá do monte, Ele estava olhando e sabendo como estavam os discípulos. Ele está no céu, intercede com você. E quando Ele quiser, não
quiser, Ele vem, andando sobre as águas, talvez de uma maneira nunca vista, nunca pensada. Ele te segura pelas mãos. Caminhe com Jesus, em terra firme, no meio do mar, dos céus, em todo lugar. O importante é a gente estar andando na direção e com Jesus. E quando estamos com Jesus, a tempestade acaba. E quando entramos no barco, nós adoramos. Adore é a marca da vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor.